Olá! Nesta análise, vamos mergulhar na lógica por trás do espiritismo. Quase todo mundo já ouviu falar das histórias de mesas girantes, mas a gente vai direto na fonte para entender a estrutura de pensamento original, aquela que sustenta toda a doutrina. Então o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai além das mesas girantes, para separar o que era diversão do que era filosofia. Depois, entramos na lógica da alma, que é a base de tudo. A partir daí, a gente se pergunta, tá, mas onde vivem os espíritos? E claro, como essa comunicação aconteceria? Para fechar, vamos ver o desafio que a doutrina lança aos céticos. É um raciocínio construído, sabe, peça por peça. Beleza, então. Para começar, vamos direto num ponto que é fundamental. A fonte que estamos analisando argumenta que as decepções com o espiritismo não vinham de uma falha na doutrina, mas sim da falta de conhecimento sobre seus princípios mais básicos. E essa ideia nos leva direto à grande questão da época, né? Afinal, o que era o espiritismo? Para muita gente, não passava de um passatempo de salão, uma diversão para tentar falar com os mortos. Só que a proposta original era outra, bem diferente. Ser um campo de estudo sério que exigiria tanto rigor quanto qualquer outra ciência. E olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a visão mais superficial que rolava na época, um jogo, uma curiosidade. Do outro, o propósito real da codificação, um estudo grave, sério, feito justamente para evitar cair em ideias falsas, em erros e, vamos ser sinceros, para evitar o ridículo. E aqui, as próprias palavras da fonte deixam essa intenção bem clara. O objetivo era conversar com quem levava o assunto a sério, que entendia a profundidade da coisa. A meta era nítida, tirar o espiritismo da categoria de jogo de salão e colocar na prateleira do estudo respeitável. A questão não era brincar, era compreender. Ok? Com essa intenção de seriedade bem definida, a gente pode ir para o coração do argumento, o pilar que sustenta toda a estrutura lógica do espiritismo. E tá aí, o ponto de partida de tudo não são fantasmas ou médiums, é um conceito filosófico. A crença de que existe um princípio inteligente, a alma, e que essa alma não só existe como sobrevive ao corpo e, muito importante, mantém a sua individualidade. Se essa premissa não for aceita, o resto do castelo de cartas simplesmente desmorona. Isso nos leva, naturalmente, à próxima pergunta. Se a alma sobrevive, para onde ela vai? A fonte explica que as ideias antigas de um céu lá em cima e um inferno lá embaixo já não faziam mais sentido com o que a ciência da época descobria. Então era preciso uma nova resposta. E aqui a gente vê o passo a passo desse raciocínio. Olha só a linha de pensamento. Passo 1, a alma sobrevive. Certo. Passo 2, aquelas ideias de céu e inferno como lugares físicos. Bom, a astronomia e a geologia já tinham mostrado que isso não se sustentava. Então, o que sobra? Passo 3. O único lugar lógico para as almas existirem seria o espaço universal infinito. E o passo 4 é a conclusão. Essas almas no espaço seriam, por definição, os espíritos. Então, o ponto crucial aqui é uma redefinição da palavra espírito. Não se trata de um ser místico ou de outra dimensão. Segundo essa lógica, é um estado natural da existência humana depois da morte. Os espíritos seriam as almas de quem já viveu, só que agora sem o corpo físico. Ok. Até aqui a lógica parece se encaixar. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão, né? O grande como. Se a alma é imaterial, como é que ela consegue interagir com o nosso mundo que é totalmente material? A resposta proposta para isso é uma palavra-chave: perispírito. Pense nele como uma ponte, uma interface, um elo que não é nem totalmente material, nem totalmente espiritual. É semimaterial. Seria através dele que o espírito, uma entidade não física, conseguiria ter um meio para exercer influência sobre a matéria. E para ajudar a gente a entender essa ideia, que é bem abstrata, a fonte usa uma analogia poderosa para a época, a eletricidade. Pensa bem, os dois são descritos como fluidos sutis e potentes. Os dois são invisíveis no estado normal e, o mais importante, ambos podem ser direcionados por uma inteligência para produzir efeitos no mundo material. A vontade humana direciona a eletricidade e o espírito direcionaria o perispírito. E essa outra analogia reforça ainda mais essa lógica. A ideia aqui é que não é uma interação entre seres de natureza totalmente diferente, mas entre seres semelhantes em estados diferentes de liberdade. Um livre do corpo físico e o outro aprisionado nele. Vendo por esse ângulo, a comunicação passa a parecer algo bem mais natural. Certo. Com toda essa base lógica montada,
a gente chega na parte final. E aqui, a fonte se vira diretamente para os céticos. E o que ela faz não é pedir para eles acreditarem, é algo bem diferente. É um desafio para que eles provem que os fenômenos são impossíveis. Essa é uma jogada argumentativa bem ousada. É uma inversão total do jogo, que transfere o ônus da prova. Em vez de dizer, prove que é verdade, o desafio lançado é, prove logicamente que é impossível. E o desafio não é vago, não. Ele é detalhado nesses 9 pontos que formam uma corrente lógica. Para provar que a comunicação é impossível, seria preciso demonstrar, por exemplo, o ponto 1, que o ser pensante para de pensar depois da morte. Ou, se ainda pensa, o ponto 3, que não buscaria se comunicar. E mesmo que buscasse, teria que provar o ponto 6, que não pode atuar na matéria. E por aí vai até os últimos pontos, que não poderia guiar a mão de alguém para escrever ou transmitir pensamentos. A exigência é por uma refutação de cada elo, não apenas uma negação do todo. E é com essa provocação que a gente encerra. No fim das contas, toda a argumentação nos leva a essa mudança de perspectiva. A questão proposta pela lógica espírita não é tanto sobre fornecer uma prova que satisfaça a todos, mas sim desafiar qualquer um a construir uma prova lógica e irrefutável de sua impossibilidade. Uma distinção sutil, mas que, sem dúvida, dá o que pensar.